Olá, bem-vindos ao canal Lições da Graça. Hoje iremos falar sobre como a multiplicação acontece na lógica do reino de Deus e como os nossos recursos financeiros são vistos dentro dessa lógica sobrenatural. Vamos analisar exemplos bíblicos para entendermos de que forma podemos usar esses recursos para adorarmos a Deus e recebermos sua multiplicação. Primeiramente, vamos pensar em como funciona a lógica natural do mundo e da sociedade, sobre a forma como as finanças pessoais de cada um devem ser administradas. A maior parte do ensino sobre finanças pessoais e investimentos gira em torno principalmente de gastar menos e investir mais. Matematicamente, isso faz todo o sentido, já que quanto menos você gastar, mais irá sobrar para investir. Assim, ao longo do tempo, esses investimentos irão render cada vez mais e você terá mais recursos sobrando. O problema com essa visão pragmática das finanças pessoais é que ela sempre vai fazer com que você pense em gastar o mínimo possível e em juntar cada vez mais. Dentro dessa lógica, não há espaço para o que gera multiplicação no reino de Deus, dar com generosidade. Se você sempre pensa em economizar e reter, não irá pensar em contribuir. Não faz sentido dentro dessa lógica, porque a conta não irá fechar. Por que doar se você pode juntar mais? Por que dar uma oferta grande se você estiver juntando para comprar um carro ou um imóvel? Muitos pensam que depois que juntarem uma certa quantidade de dinheiro, irão fazer contribuições, mas na realidade será muito difícil que isso aconteça. Como não foi criado o hábito de ofertar e não houve o entendimento da importância de se dar dentro do reino de Deus, o mais normal é que continuem não contribuindo. Nós, realmente, devemos ter nossas finanças pessoais organizadas e devemos ter uma reserva. Não há nenhum problema nisso. No entanto, precisamos cuidar para que a necessidade de acumular não ocupe o lugar da contribuição em nossa vida. Agora vamos entender a lógica do reino de Deus. Podemos resumi-la em um único versículo. Mateus capítulo 6, versículo 38, traz palavras ditas pelo próprio Jesus. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Agora vamos ler esse mesmo versículo em uma tradução de mais fácil entendimento. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A lógica do reino de Deus não faz sentido no mundo natural. Enquanto os professores de finanças pessoais ensinam que quanto mais você reter e guardar, mais você terá, no reino a lógica é ao contrário. Quanto mais você der, mais receberá do Senhor. Isso acontecerá porque a lógica matemática do reino de Deus não é de soma ou subtração. A lógica do reino é de multiplicação. Quanto mais você der, mais Deus irá multiplicar em sua vida. Veja, não é você que irá multiplicar, mas sim o Senhor. Vamos ver alguns exemplos disso na Bíblia. Quando Jesus alimentou a multidão, eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. A lógica natural diz que seria impossível alimentar todos com essa quantidade. Podemos imaginar que isso poderia satisfazer apenas 2 ou 3 pessoas. Os discípulos, então, seguiram a lógica natural e tentaram ajudar Jesus. Falaram para ele dispensar a multidão que o acompanhava, para que pudessem retornar à cidade e se alimentar. Acontece que Jesus não segue a lógica natural, mas sim a lógica do reino. A resposta dele para os discípulos foi: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. E então eles responderam: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Jesus então recebeu a oferta de 5 pães e 2 peixes e agradeceu. Os discípulos deram tudo o que tinham naquele momento para o próprio Senhor Jesus. Entregaram o recurso que tinham para Deus. Assim aconteceu a lógica do reino, a multiplicação. O alimento foi multiplicado e se alimentaram dele cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Agora vamos ver um outro exemplo de multiplicação.
A história se passa no Velho Testamento, mas a lógica do reino permanece. Na época do profeta Elias, houve uma grande seca e fome. Deus então ordenou que Elias procurasse uma mulher viúva que morava em Sarepta para sustentá-lo. Ao chegar em Sarepta, Elias encontra a viúva. Ao conversar com ela e pedir água e pão, ela diz para ele que só possui um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. A ideia dela com esses ingredientes era alimentar a si mesma e ao seu filho para depois aguardarem a morte por falta de alimento. Seria razoável esperarmos que Deus faria cair pão do céu para alimentá-los, não é verdade? Mas o que acontece de fato? Vamos ler essa passagem que está em 1 Reis 17, 12 a 13. Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias lhe disse: Não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Veja que coisa incrível! A viúva estava prestes a fazer uma última refeição antes de morrer de fome, e Deus pede que antes ela dê uma oferta, um bolo pequeno para o profeta. Imagine a fé que isso exigiu dela. Vamos seguir o texto. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Observe que Deus pediu para ela uma oferta, mas já lhe falou qual seria a colheita: a multiplicação do azeite e da farinha até que a chuva viesse. Ela não passaria mais necessidade. Apenas um pequeno bolo se tornou uma provisão que durou, segundo estimativas, cerca de 3 anos e meio. O resultado final foi o seguinte, conforme consta nos versículos 15 e 16. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Que história incrível! Para concluir nossos exemplos, vamos ver mais um caso de multiplicação no Novo Testamento. Em Lucas, capítulo 5, consta que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus, então, viu 2 barcos que estavam parados à beira do lago. Ele, então, pegou emprestado um dos barcos, que era de Simão, para poder subir e ensinar a multidão. Vamos ler essa passagem. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Veja que situação maravilhosa. Jesus pediu uma oferta, o barco. Após Simão ofertar o barco a Jesus, o Senhor deu-lhe a direção de pescar novamente. Eles haviam trabalhado a noite inteira e não haviam conseguido nada, mas após ofertarem ao Senhor, receberam em abundância sem precisarem trabalhar. Houve multiplicação de peixes, o que para eles significava provisão de alimento e financeira. Você não acha isso espetacular? A oferta de um barco por provavelmente algumas horas trouxe um resultado muito maior do que o trabalho das mãos dos pescadores. Essa é a lógica do reino de Deus. Da mesma forma é conosco hoje também. Nossas ofertas trazem uma multiplicação muito maior do que nosso próprio esforço poderia alcançar. Mas será que Jesus realmente se importa com o nosso dinheiro e recursos?
Vamos ler o que está escrito em Marcos 12, 41 a 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Observe que Jesus ficou sentado em frente ao lugar onde as ofertas eram entregues e observou todos os que estavam ofertando e dizimando. Ele observou cada um detalhadamente e viu que a viúva pobre havia dado mais do que todos os outros. Jesus se importou a ponto de parar tudo e ficar apenas observando todos que entregaram algo. Mas entenda que ele não ficou observando a quantidade que cada um dava, e sim a intenção do coração. O que será que vale mais? 10% de 1 milhão ou 100% de R$ 10? Para muitos de nós, sem dúvida, 10% de 1 milhão valem muito mais. Mas para Jesus, não necessariamente. Para ele valeu mais a moeda que representava 100% do que a viúva pobre tinha do que a doação volumosa dos ricos. Mas por que isso aconteceu? Porque isso indica uma entrega total. Isso representa uma fé genuína. É crer que mesmo que eu dê tudo o que tenho, Deus irá me prover. É colocar Deus no lugar que ele pertence, Senhor dos senhores e nosso Pai provedor. Jesus busca essa fé em nós. Outra história muito importante que mostra como o Senhor valoriza quando ofertamos algo a Ele é a passagem bíblica sobre Maria e o perfume, ou unguento, derramado. Ela pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro, e derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Jesus respondeu: Deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Podemos ver nessa história que Jesus valorizou e muito a oferta de Maria. O valor da oferta era equivalente a 1 ano de trabalho, e ela entregou tudo para ele. Isso também exigiu fé e honrou ao Senhor como ele merecia. Essa deve ser nossa atitude ao contribuir. Ter fé para saber que tudo o que temos vem dele e que ele cuida de nós sempre e em toda situação. Assim o colocamos em primeiro lugar. Em muitos casos poderíamos usar esses recursos para outras necessidades, mas optamos por colocar Jesus em seu lugar de importância, o de Senhor da nossa vida. Podemos concluir, então, que ele se importa sim, se fazemos contribuições ou não e com a intenção na qual as entregamos. Que sejamos cada dia mais como a viúva pobre e Maria. Muitos cristãos ainda se perguntam se a prática de dízimos e ofertas são para os tempos atuais também. Hoje, vivemos na nova aliança e na dispensação da graça. Isso significa que já somos abençoados através da morte e ressurreição de Cristo. Se você está em Cristo, você já saiu da morte para a vida e foi abençoado em todas as áreas. Ele se fez pobre para que você fosse feito rico. Nós não precisamos de mais nada para sermos abençoados. Isso é um fato consumado. Após nascermos de novo em Cristo, não temos mais nenhuma dívida com Deus. Assim, se decidirmos dizimar e ofertar por gratidão, estaremos semeando para colher ainda mais. Se ainda estivéssemos na lei, todos os nossos dízimos e ofertas seriam usados para tentar diminuir a dívida que tínhamos com Deus. Mas essa dívida nunca seria completamente paga. Agora, podemos dizimar e ofertar para semear e colher, e não mais para pagar essa dívida, pois ela já foi paga por Jesus. Mas será que ainda é necessário, mesmo na graça, dar dízimos e ofertas? Na Bíblia, o dízimo, ou os 10%, representa o todo de algo.
Isso significa que quando você dá 10% da sua renda, você está dizendo para Deus que entrega a Ele 100% da sua renda e que o dinheiro não é o seu senhor, mas Jesus é. No entanto, é necessário receber revelação do Espírito Santo para fazer isso. Lembre que Jesus observa a intenção e não a quantidade. Dê apenas se você se sentir conquistado por Ele e grato por sua dívida ter sido totalmente paga. Hoje não precisamos dar dízimos e ofertas como era na lei, por obrigação, mas sim por gratidão e para semearmos e colhermos em abundância. Deus nos deixou um ensinamento poderoso sobre a semeadura e a colheita. É importante entender, primeiramente, que Deus Pai semeou Jesus para colher toda a humanidade. Vamos comprovar isso na palavra. No Evangelho de João, capítulo 12 e versículo 24, Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava se referindo a ele mesmo. Ele é o grão de trigo que caiu na terra e morreu. Assim, gerou muitos frutos para o Pai. Nós somos esses frutos que serão colhidos no fim dos tempos. O apóstolo Paulo, também conhecido como o apóstolo da graça, ensinou aos coríntios sobre a generosidade e sobre o princípio da semeadura e colheita. Em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, o apóstolo fala sobre a contribuição relacionada à obra de Deus. No capítulo 8, versículos 2 e 3, ele elogia a generosidade das igrejas da Macedônia, dizendo: os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam, e mais ainda, e com toda a boa vontade. Já nos versículos de 8 a 10, ele incentiva os coríntios a ofertar. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre a fim de que vocês se tornassem ricos, por meio da pobreza dele. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Paulo estava lembrando a eles que Jesus já havia se feito pobre para que eles pudessem ser ricos. Dessa forma, deveriam manter, como já haviam tido, uma atitude de contribuição e generosidade. Já no capítulo 9, versículos 5 e 6, ele diz: assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa, e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. E nos versículos 7, 8 e 11, continua: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ele estava ensinando aos coríntios o princípio da semeadura e colheita. De forma clara, ele diz que cada um deve contribuir com o que determinar em seu coração, sem peso ou por obrigação. No entanto, quanto mais fosse plantado, mais seria colhido. E assim, Deus os enriqueceria de todas as formas para que pudessem ser generosos em todas as ocasiões. Esse mesmo princípio vale também para nós hoje. Quando investimos na obra de Deus, que é a pregação do Evangelho da graça de Cristo e o cuidado do seu corpo, a Igreja, estamos semeando da mesma forma que os coríntios e os macedônios fizeram. Assim, também iremos colher e seremos enriquecidos para sermos generosos em todo o tempo e para que transbordemos em boas obras. A dúvida que pode surgir é sobre onde semear. E a resposta é:
Você é livre para semear onde entender que é uma obra de Deus. Se você conhece algum ministério que prega a mensagem do Evangelho da Graça e o perdão total dos pecados através da fé em Cristo, ele será uma terra fértil para que você plante sementes. Se você frequenta alguma igreja, é sábio e justo que ajude essa igreja a se manter fazendo contribuições regulares. Caso não saiba onde plantar sementes, ore ao Senhor e peça ao Espírito Santo para te direcionar a um lugar em que você possa semear. Ore também pedindo ao Senhor para que coloque em seu coração valores específicos para ofertar. Pergunte a Ele quanto Ele deseja que você oferte. Ele irá te responder e te guiar. Esse é um conhecimento poderoso que todo cristão nascido de novo pode e deve desfrutar. Plante sementes em terras férteis em todo o tempo, e sua colheita será abundante de todas as formas e em todas as áreas. Deus nos deu esse ensino para que o usemos. Aplicando esse conhecimento, teremos sempre em abundância. Lembre-se que a matemática do reino é sobre ofertar para que ele multiplique. Para haver multiplicação, precisamos ter algo em nossas mãos. A única coisa que não pode ser multiplicada é o número zero. O zero multiplicado por qualquer coisa continua sendo zero. O segredo da multiplicação, então, é esse: dar algo para que Deus multiplique. A multiplicação milagrosa vem dele. Para concluir, quero dizer que a colheita de Deus não se limita à área financeira, mas pode vir de várias formas e abrange a nossa vida como um todo. Não se preocupe com o como ou o quando. Apenas deixe Deus cuidar de tudo. Ele sabe o que você mais precisa e deseja. Amém. Aqui encerramos mais uma lição da graça. Agora ore comigo assim: Senhor Jesus, peço que a revelação dos dízimos, ofertas e da multiplicação alcance o meu coração. Que eu seja sempre generoso e tenha muitas sementes para plantar. Guia-me para semear em terras férteis e investir em tua obra aqui na terra. Traz a multiplicação em minha vida. Amém. Que o Senhor Jesus confirme essa palavra em seu coração e te dê sementes para plantar e colher. E que você seja enriquecido em todas as coisas e para toda boa obra. E que Ele lhe dê tantas bênçãos que você não consiga segurá-las nas suas mãos. Se desejar receber mais lições como essa, se inscreva no canal Lições da Graça e ative as notificações. Um abraço e até a próxima lição.